Continuando aqui o nosso vídeo 1 acerca das competências das ciências humanas e sociais aplicadas. Então a gente tem que, nesse conceito de representatividade, é muito importante levar em conta a subjetividade e a identidade dos interesses desses grupos. E a gente vê que, por exemplo, nesses últimos anos, tem sido muito comum, inclusive em campanhas publicitárias, no cinema, nós temos o protagonismo de outros grupos. No ano passado nós tivemos uma questão no Enem, por exemplo, sobre o conceito do filósofo Gilles Deleuze acerca de minorias. Então nós temos tido vários grupos, por exemplo, os negros e as mulheres, sendo vislumbrados e tendo ocupado um papel de maior destaque em vários elementos da sociedade. Por exemplo, tivemos aí nos últimos anos o filme do Pantera Negra, que é um grande exemplo de representatividade dentro da cultura pop. E nos últimos anos a gente tem aí na prova do Enem várias questões. A mulher, a representatividade na política e vários aspectos. Ano passado, por exemplo, foram 4 questões acerca da representatividade envolvendo o gênero da mulher, né? Uma sobre a pressão sobre o corpo, foi a questão 8 de linguagem, né? A questão 29, a questão sobre as obrigações inerentes à maternidade, enfim. É legal vocês darem aquela revisadinha na prova para entender direitinho aí esses conceitos, tá? Vamos ver aqui então quais são as palavras-chave das competências nas ciências humanas e sociais aplicadas de acordo com esses eixos temáticos que eu organizei aqui, tá? Dica super relevante: você conseguir aguçar cada vez mais a sua interpretação textual. Lembra que a tua prova vai vir com vários e vários textos gigantescos. Ano passado foi a prova mais longa da história do Enem, que vem desde 1998. Então esse conceito de identidade, diversidade e representatividade vai perpassar toda a sua prova, inclusive os temas de redação. É só você lembrar dos últimos temas de redação, tá? Ano passado, invisibilidade e registro civil, garantia do acesso à cidadania do Brasil, tá? 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, outro tema que perpassou aí. 2019, democratização do acesso ao cinema, né? De 2018, que foi aquele tema lá que envolveu a manipulação do comportamento de usuários, controle de dados na internet. 2017, desafio para a formação social dos surdos, educacional dos surdos, perdão. Então, assim, a gente tem que ter esse trinômio, identidade, diversidade e representatividade, muito em voga quando você for analisar as questões de humanas, beleza? A habilidade 1, ela diz respeito da interpretação de fontes documentais, tá? E essas fontes podem ser muito variadas. Nós já tivemos questões acerca da carta de Peru Vaz de Caminha, por exemplo. Nós já tivemos várias questões acerca de análise de poemas, de letras de canções, né, como já falei aqui várias vezes. Então, são fontes das mais diversificadas, porque todos esses elementos são fontes que expressam ali o que aquela sociedade está produzindo de cultura em determinados períodos. A habilidade número 2 é a produção da memória pelas sociedades. Então, por exemplo, ano passado, cada sociedade tem a sua forma de produzir e reproduzir e se apropriar e ressignificar a memória. Ano passado tivemos uma questão muito interessante, que foi uma questão acerca do Facebook, né, de como que o comportamento, essa questão de algoritmo, né, como que o Facebook, as redes sociais e tal, elas vão assimilando as compreensões dos usuários. Foi a questão 22 de linguagem da prova azul. Então, tem a ver cada sociedade, cada período. É legal você pegar o conceito de memória. Um dos conceitos de memória mais legais é o do historiador célebre francês Jacques Legoff. Anota aí no seu resuminho, procura o conceito de memória e vê que a memória ela é volátil, né?
grupos que vão chegando ao poder vão tentando reconfigurar esse conceito de memória. É uma coisa que acontece. Já tivemos questões também na prova do Enem acerca disso, a relação entre memória e poder, memória, história. Então é legal vocês pegarem isso. Habilidade 3, associar manifestações culturais em diferentes processos históricos. Aqui, por exemplo, tivemos a questão em 2020 sobre a festa junina. E essa questão, ela pegou todas as origens da festa junina, a origem francesa, e como ela foi reconfigurada no Brasil. Já tivemos uma questão também em 2019 sobre manifestações culturais do Congo. Aqui também eles pegam muita questão da identidade afro-brasileira, né? As questões, por exemplo, relativas aí à capoeira, que já teve, a feijoada, né? Como que em momentos diferentes históricos essas manifestações culturais vão perpassando, vão perdurando, vão indo adiante, e nós temos essa obrigação aí de não deixar esses elementos culturais desaparecerem. A 4 é uma das mais cobradas, né? Comparar pontos de vista diferentes acerca de aspectos de cultura. E aí vocês têm que anotar, e nós vamos ver durante as aulas, e temos vídeos aqui falando especificamente disso, dois conceitos muito importantes: etnocentrismo e alteridade. Ou seja, a maneira como você olha o outro, o olhar que você lança sobre o outro. Quando é um olhar negativo, quando é um olhar de estranhamento, quando é um olhar de incompreensão, é etnocentrismo. Quando você respeita a diversidade, o multiculturalismo, é a alteridade. Ano passado, por exemplo, nós tivemos uma questão acerca da escravidão. Ano passado nós tivemos, se não me engano, 4 ou 5 questões acerca da escravidão. Não, foram 4. E uma questão que, se não me engano, era a questão 62 na prova de humanas de azul, sobre escravos carregando lixo, né? Como essa e isso como um aspecto de intolerância, né? De você julgar o outro como inferior, como o escravo era uma coisa, né? Então ele nem era julgado como ser humano, na verdade, mas esse olhar que você lança sobre o outro, né? O que te dá o direito de escravizar ou de diminuir, de colocar um outro ser humano numa posição tão degradante, né? Tivemos em 2015 a questão célebre acerca da visão dos europeus acerca dos nativos americanos, dos indígenas, aquela questão que dizia que lá na carta do Pero de Gandavo, um dos cronistas, falando que os indígenas não tinham LRF no seu vocabulário, né? Não tinham lei, não tinham rei, não tinham fé. Uma questão bem interessante para vocês pesquisarem depois. Sempre vai ter uma questão sobre isso. A habilidade 5 é a que mais aparece. Ano passado nós batemos muito e foram 5 questões na prova acerca de patrimônio cultural e artístico em diferentes conceitos sócio-históricos. Ano passado tivemos uma questão muito interessante em linguagem sobre a interpretação da letra Sinhá do grande compositor e cantor brasileiro Chico Buarque de Holanda, né, falando como a linguagem ali utilizada na prova com vários termos ali que evidenciavam a violência física com relação à escravidão. Nós tivemos uma questão muito interessante em Humanas, a questão 85, falando sobre o Zé da Sila, que era um contador de história, como que o patrimônio era tratado ali, né? Sempre foram várias questões de patrimônio nos últimos anos, tá? De 2000 é o único tema de humanas que apareceu em todas as edições do Enem de 98 até 2021. Então é legal, tem que dar uma atenção, principalmente ao patrimônio imaterial, né, que nós temos o patrimônio material e material. Aí é legal vocês procurarem também na Constituição, na definição do patrimônio, lá no artigo 226. Temos aqui no canal 2 vídeos falando só sobre o patrimônio, procurem lá. Não vou dar maiores spoilers aqui, procurem lá, beleza? Então, e o olho na redação. Como utilizar? Cultura popular. Aqui tem os conceitos chaves, né? Já ia eu pulando, para vocês fazerem um resuminho depois.
conceito de cultura, diversidade, identidade, representatividade, memória, patrimônio histórico-cultural, cultura popular. Ano passado nós tivemos uma questão muito interessante também sobre a cultura popular. Em 2020 tivemos a questão lá do MC Fiote e do Bach, Johann Sebastian Bach, né, cultura popular, cultura erudita. Ano passado tivemos uma questão sobre a indústria cultural, uma questão sobre o filósofo da escola de Frankfurt, Herbert Marcuse, etnocentrismo e alteridade. Bem, galerinha, essas foram as dicas aí, nossa breve análise acerca da competência de área 1, tá, que é a competência da cultura. Nos próximos vídeos falaremos sobre as demais competências. Muito obrigado pela atenção, de coração. Fiquem bem, sigam aqui conosco, vejam os outros vídeos da playlist aí de Sociologia, tem muita coisa legal que complementa isso que a gente falou agora. E esperamos ver vocês nas aulas e aqui nos demais vídeos. Muito obrigado pela atenção, de coração. Fiquem bem.